Talvez você também ache que precisa de muito dinheiro para começar uma marmitaria, mas eu vou te provar que dá para começar com 200 ou até menos. Só tem um detalhe que é muito importante que deve ser considerado. Se você fizer isso do jeito errado, você vai perder dinheiro muito rápido. A maioria das pessoas acha que o grande problema é falta de dinheiro. As pessoas acham que precisa de muito dinheiro para começar qualquer coisa do tipo. Mas o problema não é dinheiro. O problema é que as pessoas começam sem saber exatamente o que precisa fazer. Ou seja, não sabem o que estão fazendo e acabam fazendo besteira. E tem um outro detalhe muito importante. Se você mora com outra pessoa e está pensando em começar uma marmitaria dentro da sua casa, você precisa estar muito bem alinhado, tá? O casal precisa alinhar isso de forma correta. Por quê? Começar algo dentro de casa de forma desorganizada significa começar do jeito errado. Ponto. Bom, eu sou o Wagner e esse é o canal Marmitaria do Zero. Aqui eu ensino exatamente como montar um micronegócio dentro da sua própria casa. Micronegócio esse que você vai montar de forma estruturada e principalmente sem perder dinheiro. Voltando um pouco mais aí para a parte de alinhamento então. Qual é o tipo de alinhamento que você precisa ter com a sua esposa ou com seu marido? Simples. Primeiro passo, tem que ter honestidade entre o casal, tá? Existem muitos casais que têm muitos problemas financeiros e não tem esse tipo de alinhamento, né? Um fala pro outro, o dinheiro é meu, o que eu ganho é meu, e o outro fala o que eu ganho é meu. Ninguém sabe o que o outro faz e o casal vive num problema sério com as questões financeiras. Então, se não tiver esse tipo de alinhamento, eu já vou te adiantar que não vai dar certo. Agora, presta atenção aqui na tela do meu computador, porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente a sua forma de enxergar tudo isso. E a pergunta que não quer calar, será que dá para começar com 200? E a resposta é sim. Não só dá, como você deve começar com 200 ou menos. E por quê? Vou te dar um ponto principal. No começo você não vai ter altas demandas, então você precisa e deve começar com pouco. Vou te dar mais um ponto. Qual que é o grande segredo? Todo negócio começa meio sem saber os resultados, então você precisa testar pequeno, começar pequeno e ir validando aos poucos. É dessa forma que você começa um empreendimento que vai crescer definitivamente. Então sim, dá para começar com 200, dá para começar com menos. O mais importante é você saber exatamente o que você está fazendo. Se você não se atentar para esses detalhes, então você vai estar começando do jeito errado. E o problema não seria começar com pouco, e sim seria começar do jeito errado. Qual que é o problema da maioria das pessoas que começam a marmitaria? As pessoas focam apenas em produzir e vender e pulam etapas importantíssimas do processo. Então você não vai pular essas etapas. Você vai começar do jeito certo e vai crescer esse negócio aí. Beleza. Então, qual que é a estratégia? O que você vai ter que fazer para começar dentro da sua casa aí? Basicamente, você vai começar com o que você tem em casa. Primeiro passo é esse. Muitas pessoas começam dessa forma. Muitos negócios nascem, crescem praticamente do zero. E lembre-se, você só precisa saber o que fazer do jeito certo. Se você souber fazer do jeito certo, você vai começar e não vai perder dinheiro, o que é mais importante. Beleza, estratégia. Imagina uma casa com 4 pessoas. Vamos supor que a sua casa aí tenha 4 pessoas. É claro que isso aqui é só um exemplo, tá? Essa casa poderia ter 4, ter 5, ter 6, sei lá. De repente a sua casa aí tenha 3. Mas o exemplo que eu vou usar hoje seria uma casa com 4 pessoas. Então vamos fazer de conta que essa seria a sua casa. Beleza. Então você imaginou, né? 4 pessoas aí na sua casa. Show, fechou. Considerando a alimentação, 4 pessoas, cada pessoa vai fazer 2 refeições por dia. Isso daria um total de 8 refeições por dia nessa casa, então, na sua casa aí, caso a sua casa tenha 4 pessoas. Se na sua casa tem 2 pessoas, então seria isso dividido por 2, dariam 4 refeições por dia, tá? Lembrando que aqui a gente está considerando almoço e jantar. Fechou. Qual que é a lógica aí? Se são 8 refeições por dia, são isso vezes 30 dias do mês. É 8 vezes 30, que daria um total de 240 refeições no mês. Ou seja, uma casa com 4 pessoas, considerando almoço e jantar, tem aí então um estoque para 240, deve ter um estoque de 240 refeições no mês. Então, considerando que essa casa consome 240 refeições no mês. E aí que entra o nosso contexto, tá? É aí que você entra. Se você tem 240 refeições no mês, se você recebe uma vez por mês, e suponhamos que você recebeu ontem, tá? Ou hoje, sei lá, e hoje é dia 2 ou dia 3, você tem praticamente o mês todo pela
pela frente. Onde está a lógica aí? Se você tem 240 refeições e você só vai usar 8 dessas 240, é aí que entra a sua marmitaria. Você vai lá, faz 4 ou 5 refeições, né? Faz 4 ou 5 marmitas e você vende. Agora, aqui muita gente erra. Você precisa prestar atenção nesse detalhe. Não são só 240 refeições. Você vai mexer no estoque de alimentos da sua família, né, que a sua família vai consumir durante 30 dias. Então, precisa-se ter muita responsabilidade com isso aqui. Show! Outra coisa importante, as pessoas também erram nisso aqui. Faz lá 4 ou 5 marmitas e aí não vende. Pronto. Show, fechou. O que você precisa entender? Vender não é o problema. O problema é você ter algo, ter uma mercadoria que ninguém sabe que você tem. Então, qual que é uma das formas mais tradicionais aí para você estar começando a divulgar o seu produto? Coloca uma placa na frente da sua casa. Todo mundo usa placa. Basicamente, você vai começar a validar dessa forma. Coloca uma placa, alguém vai passar, vai ver que você vende marmita, que você tem refeição, essa pessoa vai entrar em contato com você, deixa lá o telefone num banner e tal. Não precisa ser nada muito luxuoso, pode ser coisa simples. O importante é a mensagem estar bem legível ali. Então, ponto 1, você coloca uma placa, tá? Se aparecer alguém que pedir uma marmita, você faz a marmita e vende para a pessoa. Então, não é só pegar e fazer. Se você fizer isso, também você tem um sério risco de perder dinheiro. Outra forma de você validar isso antes de você fazer a marmita. Você pode fazer um mapeamento aí na rua da sua casa, no seu bairro, nos próximos quarteirões e contactar pessoas que trabalham fora, pessoas que têm pouco tempo para cozinhar, pessoas que na maioria das vezes almoçam fora ou que talvez chegam em casa e vão fazer comida ainda, o tempo corrido e tudo mais. Então você chega lá e oferece, tá? É por aí que vai talvez surgir clientes aí para você. Então é dessa forma que você valida. Outra forma é contatos. Você pode estar deixando seu contato em alguns pontos, né? Ou então você pode estar coletando o WhatsApp, chega lá e fala que você está começando um empreendimento de marmitas e tal. Você pode estar salvando esses telefones, você pode postar o seu cardápio do dia, as pessoas vão ver e se tiver encomenda, você faz e entrega. Então, validação é simples, tá? Vender comida é fácil, você só precisa mostrar para as pessoas. Então, o ponto crucial é esse. O que você vai fazer? Faz 4 ou 5 refeições. Vendeu, já validou. Se você conseguir vender algumas unidades, já significa que você validou. Então, a partir daí, você começa a procurar mais pessoas, procurar mais clientes e você vai aumentando aos poucos. Detalhe, se você está usando o estoque da sua família, então o grande ponto principal aí é você vende e você repõe a mercadoria, tá? Não vai deixar, não vai gastar esse dinheiro com responsabilidade, porque você vai acabar se complicando aí. Ponto muito importante é isso. Lembre-se sempre, esse é o estoque de alimentação da sua família. Mas agora, voltando naquele ponto principal, você não deve só focar em produzir e vender, você deve se preocupar com margem. Então você precisa entender cálculos, você precisa começar a calcular custos para que você entenda exatamente o seu lucro. Se você começa sem saber exatamente quanto você ganha, você vai começar no escuro. Você vai trabalhar 30 dias, vai chegar no final do mês e simplesmente não vai saber para onde foi essa grana aí. Então é muito importante você estar atento para essas coisas aí. Então focar só em vender, né? Errado. Focar em produzir e vender? Errado. Primeiro fator é cálculos. Primeira parte é entender os custos, entender o retorno, tá? E isso dá para fazer, com certeza. É só você procurar se informar certinho aí e tá se inteirando dessas outras coisas aí. Beleza. Tem uma série de outras coisas que é fundamental. Mas no nosso objetivo aqui é exatamente você começar. Depois que você começar, então aí você pode pensar, né? Você já validou, já vendeu algumas unidades, você já conseguiu repor seu estoque tudo certinho, então aí você pode começar a pensar em transformar isso em um negócio de verdade. E aí você fala, pô Wagner, mas e os 200? Aonde vai os 200? Você vai comprar embalagens, tá? Você precisa de embalagens, tá? Você vai comprar garfinhos descartáveis, você vai comprar sacolinhas plásticas para estar entregando a marmita, então você pode usar esses 200 para isso. Com em torno de R$100 aí já dá para você comprar 50 embalagens de marmita, dá para comprar 50 garfinhos e dá para comprar sacolas plásticas, toucas, tá? Você precisa também comprar toucas, você precisa prezar sempre pela higiene. Lembre-se, você vai mexer com alimento, você vai vender alimento para as pessoas, então você tem que tomar muito cuidado com a higiene e você tem que tomar também muito cuidado com o armazenamento desses alimentos. Beleza, agora, se você quer começar isso do jeito certo, sem erros, eu criei um treinamento, o link tá aqui na descrição desse vídeo, clica lá e confere.